quero ler mais uma vez o texto que é de missões, lá de Josué 13:1, que os irmãos pudessem ler conosco. Podemos ler juntos? No 3, 1, 2, 3. Ainda há o quê? Muitíssima terra. Esse tema de missões, ele me traz em memória uma fase da minha vida que a gente viveu intensamente quando adolescente, jovem, e que às vezes sentimos saudade. Quando a gente pegava um aparelho, tipo megafone, pegava uma corneta, colocava nas costas uma bolsa com uma extensão de quase 100 metros, uma bolsa com toca-discos. Nós já falamos aqui para os irmãos, e nós e alguns irmãos saímos na comunidade, subimos em árvores, nos cumes da casa, colocávamos, esticávamos os fios, chegávamos ali 1 hora antes ou 2 horas antes, e era tocando músicas evangélicas e depois a palavra. Esse tempo às vezes deixa a gente com saudade, porque a gente não consegue mais viver esse tempo. Alguns fatores têm nos impedido de viver esse tempo. Um deles é a correria que nós temos. A condição social mudou, e o nosso país e nós mesmos passamos por transformações que desacelera a gente, ou então acelera a gente para muitas outras coisas. E aquilo que fazíamos antes, não fazemos mais hoje. Então, quando nós saímos hoje, como pela manhã, eu fiquei aqui com os irmãos na igreja, na escola, e os irmãos foram à rua, e a gente vê, os irmãos se emocionarem, e os irmãos falarem do confronto, da necessidade daqueles que estão lá fora. É muito importante o tema que nós temos: a minha pátria para Cristo. E isso me dá um sentimento de pertencimento. Aquilo que é meu, aquilo que eu tenho posse, aquilo que eu preciso tomar conta. Isso é muito importante. E em muitos lugares do nosso país ainda precisam de uma igreja que possa levar a palavra, de pessoas que possam levar a palavra. Um dos pilares da nossa Junta de Missões Nacionais, quando foi implantada, era exatamente isso: cobrir uma lacuna onde não existia nenhum trabalho batista. E isso vem sendo desenvolvido ao longo dos anos, alguns lugares já alcançados e outros ainda precisam. Por isso a importância das nossas ofertas, das nossas orações e daquilo que nós fazemos. Mas eu quero trazer esse tema hoje para a nossa comunidade, para a nossa localidade, e fazendo uma pergunta que eu entendo muito importante: a minha pátria para Cristo, e o que eu preciso fazer para que esta pátria ela seja de fato e de direito para Cristo. Pergunta para o irmão que está do seu lado: o que você precisa fazer? Mas ao contrário, pergunta o que eu preciso fazer. Peça a opinião dele: o que eu preciso fazer para que a minha pátria seja para Cristo? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Talvez a resposta não foi muito boa para você, não sei. Mas eu tenho 3 reflexões, ou 3 possíveis respostas, que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Quero compartilhar com os irmãos essas 3 possíveis respostas, para que a gente possa alcançar, ou tentar alcançar, a nossa comunidade. Sabemos que
Xerém é um lugar muito evangélico, né? Mas ainda encontramos pessoas nos bares. Sabemos que temos muitas igrejas, em cada esquina, às vezes nós temos uma igreja, mas ainda nós temos familiares dentro das nossas casas que precisam de Jesus. Eu não sei, mas se eu perguntar aqui quantos ou quantas famílias são completas no sentido de servir ao Senhor, eu acredito que poucas aqui conseguiriam levantar as mãos. Em algum momento dessa nossa trajetória, tem alguém que ainda não faz parte desse projeto de Deus da nossa família. E isso é muito importante. Por isso eu penso nesta pergunta, né, o que eu preciso fazer? E em João capítulo 7, verso 53, a capítulo 8, do verso 11, que vai narrar a história da mulher adúltera, me veio a primeira sugestão para nós refletirmos nesta noite. Para que eu alcance a minha pátria para Cristo, a primeira coisa que eu preciso é olhar como Jesus olhou. Olhar como Jesus olhou. E isso é muito interessante, porque os nossos olhos humanos, né, este órgão, ele tem uma percepção tremenda, e às vezes a gente vê coisas que não quer ver, às vezes a gente não vê aquilo que precisaria ver, e às vezes a gente não quer mesmo ver nada, fechamos os olhos para não ver nada. Lá dizendo do cego Bartimeu, tem uma mensagem que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Então, olhar como Jesus olhou, precisa, para nós enquanto igreja, ser muito empático. E usando esse texto, não vou ler o texto para a gente ganharmos um pouco mais de tempo aqui, conta essa história que todos nós já conhecemos, quando aquele grupos, né, os dois grupos, trouxeram aquela mulher por ter descumprido a lei pelo adultério. Elas queriam pegar Jesus, aquele povo, os saduceus, né, os fariseus, queriam pegar Jesus na contramão da história, porque Jesus dizia que tinha que respeitar a lei de Moisés. Então agora aquela mulher erra, eles trazem até Jesus para ver o que Jesus estaria fazendo. Então Jesus abaixa, se escreve com um dedo na terra e pergunta: quem é que não tem pecado? Lança a primeira pedra. Lança a primeira pedra. E esse olhar, ele é sublime para nossas vidas, porque em alguns momentos, se nós não tivermos esse olhar de Jesus, nós deixaremos de cumprir a nossa missão, que é de pregar o Evangelho, de falar desse amor de Jesus. E nós vimos no testemunho, tem muitos outros, de como realmente Jesus pode transformar a vida. E nós somos a maior testemunha viva, de que Jesus pode transformar as nossas vidas. Se você não fosse hoje um crente ou um cristão, o que você seria? Você teria esta mesma índole enquanto pessoa? O que você seria? Aonde é que você estaria? Quando eu olho isso, eu olho para mim mesmo, eu olho para a minha história familiar. Muito possivelmente, eu não estaria na igreja, eu não teria sido alcançado pela palavra se não fosse alguém que tivesse compreendido esse amor de Deus. Porque os meus laços familiares, né, é de alcoolismo, é de violência, é do espiritismo, de uma outra, né, situação, de um outro contexto totalmente diferenciado do que o que eu vivo hoje. Se eu tivesse seguido talvez os meus pais, os laços que eles deixaram para mim, talvez eu não estaria hoje aqui na igreja, ministrando a palavra,
cumprindo o propósito do ministério que entendo que Deus me chamou. E você, seria o quê? Aonde é que você estaria nesta noite de domingo? Estaria fazendo o quê? Eu não sei, é para a gente refletir e pensar, porque nós fomos alcançados com esta graça salvadora de Cristo Jesus, e vimos o testemunho, o quanto Jesus, ele transforma. O exemplo das drogas é apenas um dos exemplos, mas quantos Jesus mesmo já libertou do suicídio, da intenção suicida, do tráfico, da violência? Quantos? Então há esperança, e a igreja de Cristo é esperança quando olha com o olhar de Jesus para aqueles que estão dentro ou fora das quatro paredes. Quando nós olhamos para aqueles que estão à margem, talvez da sociedade, se sentindo oprimidos, o olhar de Jesus, ele foi muito empático. Quando ele não deixou de cumprir a lei, mas ele perguntou: quem é que não erra? Quem é que não tem defeito? Por que querem julgar? E isso me traz para a igreja, que a igreja não é sem defeito, nós somos defeituosos, nós temos também as nossas crises, nós temos também as nossas dificuldades, e quando nós olhamos para nós e entendemos isso, então passamos a olhar para o outro com o olhar de Jesus, um olhar diferente, um olhar mais empático para aquele que está à nossa volta. E tudo isso muda, faz diferença. Faz diferença quando nós damos uma cesta de uma ação social. Faz diferença, quando nós convidamos alguém para que esteja conosco aqui na igreja. Faz diferença no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola. Faz diferença com os nossos familiares, com nossos filhos. Faz diferença na nossa vida, na vida individual de cada um de nós, quando nós começamos a olhar com o olhar de Jesus. E eu estou citando apenas um exemplo, dentre tantos outros, apenas um exemplo desta mulher. Porque se nós queremos alcançar a pátria para Cristo, não podemos ser diferente do olhar daquele que nos salvou, daquele que nos alcançou, daquele que mudou a nossa vida, que transformou a nossa vida em Cristo Jesus. Então, o olhar com o olhar de Jesus é a primeira frase, a primeira pergunta que eu tento responder se eu quero que a minha pátria seja para Cristo. É eu, não é você, é eu, olhar com o olhar de Jesus. Segundo, para reflexão nossa, está lá também em João, capítulo 4, verso 35, quando vai falar dos campos, estão brancos para a ceifa. Quando Jesus pede para olhar, para pensar, olha o que está à sua volta. E esse texto, ele vai ilustrar, dentro do campo espiritual, que o mundo, é esse campo, e a gente precisa alcançar as pessoas. E eu penso, quando olho para esse tema, para tentar responder o que eu preciso alcançar na minha pátria para Cristo, é que eu preciso sair da zona de conforto. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Porque nós somos muito acomodados. Nós somos muito acomodados. Ainda relembrando os velhos tempos, quantos aqui lembram da Pocilga quando não tinha asfalto? Quantos lembram da igreja que você tinha que andar na escuridão para chegar até a igreja? Você ia caminhando sem luz? Quantos lembram ou sabem aqui o que é lamparina? De lata, de óleo. Vocês conhecem? Poucos conhecem, Poucos conhecem. Nós estamos num tempo
de muita modernidade, né? De muita tranquilidade. Isso nos faz uma zona de conforto tremenda, né? O indivíduo hoje, para sair aqui da esquina para vir para a igreja, ele quer vir de carro, não é isso? Ele quer vir de carro. Ele quer vir de carro. Não é nem de bicicleta mais, é de carro. Conforto. Não tenho nada contra o conforto, mas isso vai fazendo com que a gente entre numa zona de conforto muito grande, e a gente chega a pensar assim: está chovendo, não vou na igreja não, está muito sol, eu não vou na igreja não, é meu amigo, ele já conhece a palavra, para que eu vou falar para ele? Meu filho foi criado na igreja, por que eu vou falar para ele? Ele está ouvindo todo domingo. Zonas de conforto que a gente vai tendo, a gente vai vivenciando no nosso dia a dia, esquecendo da nossa missão, da nossa responsabilidade, de olhar como Jesus olhou. Nós vamos deixando isso de lado. Agora eu posso assistir a mensagem, não vou lá não, quem pregou domingo, eu posso ir lá no YouTube, posso ver a mensagem, está tudo bem, está tudo tranquilo. Quarta-feira, culto de oração, esquece. Percebe como a gente vai criando essas zonas de conforto e a gente não percebe, entre tantas outras coisas que a gente vai vivenciando no dia a dia, vai construindo algo para a gente que não é necessário, que não é importante, que não vale muito a pena, e aquilo que é importante, aquilo que vale a pena, nós vamos deixando de lado, nós vamos escapando, vai fugindo das nossas mãos. Sabe qual é o resultado disso, irmãos? Muitas vezes nossos filhos, que a gente pensa por estar dentro da igreja, quando eles pegam os seus 16, 17, 18 anos, o que eles fazem? Eles vão experimentar outras coisas e por lá ficam. E aí a gente, para tentar nos consolar, sabe o que a gente fala? Mas nós fizemos a nossa parte. Mas nesse período todo, nós nunca dizemos para ele, ou quase nunca dissemos para eles, que nós amávamos, que Jesus o ama, que ele é importante, que ele precisa fazer a diferença, que ele é um escolhido de Deus, uma mulher, um homem de Deus, que ele vai ter sucesso na vida. A gente às vezes esquece dessas coisas, de dar um beijo, de dar um abraço, de estar acalentando. As zonas de conforto vão fazendo com que a gente tenha que trabalhar tanto, e entendendo que apenas o acompanhamento vai fazer dele um grande homem de Deus. Zonas de conforto que a gente vai entrando, e essas zonas de conforto, elas são ampliadas fora as quatro paredes, elas são ampliadas, porque quando a gente olha para alguém que está num bar se embriagando, a gente pensa que ele está ali porque ele quer, é vontade própria dele. Como aquele que se mata, aquele que comete um suicídio, a gente pensa que ele quer cometer o suicídio. E muitas vezes aqueles que usam drogas, são drogados, a gente pensa que eles querem usar a droga, não querem sair daquela vida. Muitos podem até não querer, mas a sua maior parte tem por trás disso tudo uma história que ele ainda não conseguiu trabalhar dentro de si e entender a sua dificuldade, e acha mais fácil viver na vida que vive do que fazer coisas diferentes, do que ter Jesus no coração. É como o suicídio. A pessoa não comete suicídio porque quer, é porque ela não aguenta a dor, e a forma dela diminuir a dor é tirar a própria vida.
E isso é muito triste, quando a gente começa a pensar nessa zona de conforto para responder esta pergunta. A minha pátria para Cristo, eu preciso sair da minha zona de conforto. E quando eu saio da minha zona de conforto, eu tento responder e refletir sobre a terceira pergunta. A terceira pergunta que nós falamos hoje aqui pela manhã na Escola Bíblica Dominical, que é o tema da nossa convenção, que é ser discípulo. Que é ser discípulo? É muito mais do que a gente apenas estudar uma palavra e seguir ali a vida do mestre. Porque ser discípulo a gente precisa ser em qualquer lugar aonde nós estejamos. E quando a gente entende isso, a gente sai dessa zona de conforto. Quando a gente compreende que, enquanto discípulo, nós temos uma missão de vida, é um estilo de vida, viver desta forma. E aonde quer que nós andarmos, aonde quer que nós estivermos, nós vamos testemunhar, nós vamos falar de Jesus, nós vamos vir para a igreja com alegria, nós vamos servir na igreja com alegria, nós vamos, como na festa da primavera, eu disse hoje pela manhã, isso é coisa de doido. Você doa para a festa, você vem comprar na festa, você vem trabalhar na festa. Percebe isso, irmãos? Mas por que você faz isso? Porque você compreendeu que tem um objetivo. Tem um objetivo a ser alcançado. Então não é só vir aqui pregar, não é só vir aqui cantar, não é só vir aqui sentar no banco. Alguns falam assim, eu não vou fazer nada, então eu não vou. Não é não fazer nada, porque nós precisamos ter um objetivo claro. E ser discípulo é isso, eu vou fazer sentado no banco, eu vou fazer cantando, eu vou fazer pregando, eu vou fazer filmando, eu vou fazer fazendo a reportagem. Quais são os 4, Manassés? 4 fatos extraordinários que aconteceram na morte de Jesus. Eu não sei o que os irmãos responderam. Quer que eu responda agora ou não? No vídeo vai ter a resposta. Vai ter a resposta do vídeo, né? Mas, queridos, percebem isso, a diferença? Quando eu entendo que eu posso fazer essa diferença, o que nós fazemos passa a ter significado, até mesmo vir e sentar no banco da igreja e ficar olhando para a cara do pastor. Tem significado, tem razão de ser, tem motivo de ser. E isso faz nos tirar da zona de conforto e olhar para esse tema que a nossa pátria para Cristo é minha. Eu preciso ter isso como missão de vida, como propósito. Eu preciso ter isso para que a gente possa alcançar, para que a gente possa realmente chegar mais perto possível de povoar os céus. Quando eu olho com o olhar de Jesus, quando eu saio da minha zona de conforto, entendendo este propósito de ser discípulo, de viver além das 4 paredes, o discipulado, ou de apenas seguir aqui alguém que tem me ensinado a palavra, quando eu fujo dessas zonas de conforto, entendendo isso, aonde quer que eu esteja, eu vou estar representando o reino de Deus. E aí a gente começa a pensar que esta pátria está sendo alcançada para Cristo. E aí eu pergunto para nós que estamos aqui, o que nós, ou que eu, estou fazendo para alcançar Xerém para Jesus? Você já parou para pensar nisso? Quando esse tema veio na cabeça, eu falei assim, meu Deus, que pancada forte a gente toma. Porque o que eu estou fazendo para ganhar Xerém para Jesus? E eu fui estreitando, né? Às vezes falei assim, o mundo, poxa, nosso estado, o nosso município,
Falei assim, o nosso Xerém, o nosso distrito, o nosso bairro onde que eu moro. E aí eu fui estreitando a minha casa. O que eu estou fazendo para ganhar ela para Jesus? Consegue responder para si próprio? Para a gente fazer alguma coisa tem que incomodar a gente. A gente precisa ser incomodado. Se você não se incomodar, você não vai fazer. Então pergunta para si próprio: o que eu estou fazendo para ganhar? Começa como Jesus começou. Da onde? De Samaria até os confins da terra. Da minha casa. Quem da minha casa ainda precisa ganhar Jesus? Quem da minha casa ainda preciso ganhar para Jesus? Qual é a estratégia que eu estou usando? Qual é o exemplo que eu estou sendo? E no meu bairro, na minha rua, para os meus vizinhos? Eu estou fazendo? Então vamos sair agora para Xerém, para as praças. Vamos sair para as praças. Alcançamos, vamos sair para o município, nos bairros vizinhos. Esta é a única forma que eu tenho observado que a gente precisa fazer para ganhar a nossa pátria para Cristo. Mas precisa começar em mim. Em mim. Na minha compreensão. No meu entendimento do que eu preciso fazer, independente da situação. E para isso, eu preciso ter o olhar de Jesus. Eu preciso sair de uma zona de conforto e entender o meu papel, a minha missão como discípulo desse mesmo Jesus que me salvou. Amém, irmãos? Que você possa entender, possa refletir e talvez até com outras perguntas você possa tentar responder se essa pátria ela é realmente de Cristo. E se não é de Cristo, o que você tem feito para que ela seja? Feche seus olhos. Senhor, esta é a Tua palavra viva e eficaz, que fala aos nossos corações. Sabemos que temos que avançar muito, temos que nos moldar muito, temos que fazer muito para alcançarmos. Mas nessa noite, quando estamos aqui abrindo, Deus, esse trabalho de missões desse mês de setembro, queremos refletir, queremos, ó Deus, nos incomodar para que façamos algo que seja diferente para nossas vidas. Então eu te agradeço por esta oportunidade, te agradeço por cada ovelha, pelo amigo Mazin que está aqui conosco, Deus, pelos nossos irmãos, Pai, aqueles que não puderam estar presentes, mas que fazem parte, Senhor, deste ministério, deste rebanho. Muito obrigado. Que o Senhor possa nos conceder o olhar do Senhor e nos ajudar a sair de uma zona de conforto para entender o nosso ministério, o que é ser discípulo. Nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.